Bom dia pessoal, bom dia galera, bom dia traders iniciantes, traders iniciados. Biridim Trader aqui começando mais um conjunto de estudos pré-market. Agora são 8 horas e 6 minutos, sexta-feira, 6 de dezembro de 2019. Hoje é dia de payroll, galera, às 10h30. É um dos eventos mais importantes aí ao longo dos meses, né? E eu aproveito mais uma vez para dar bom dia a todos, né? O nosso petit comitê que já chegou aqui. Sexta-feira é dia de sair mais cedo. Deixem o seu like, a gente agradece pelos comentários e pelas mensagens que a gente tem constantemente recebido aí no e-mail, né? E eu começo o dia aqui, galera, com esse quadro aqui, que é muito importante para a gente exercer a nossa humildade nesse mercado, né? Que é o de renda variável, e em especial o mercado de day trade, que não é nada fácil, como eu costumo falar, é como a gente age como se fosse um piloto de Fórmula 1, porque o mercado ele muda de direção o tempo todo, muda de velocidade, muda de sentido, tem retardatário na frente ou atrás e tal, a gente sofre pressões o tempo todo, então ele é muito bem comparável a isso aí, né, galera? Então o exercício da humildade é muito importante. Essa planilha aqui, ela fala muito, né? Olha lá, a experiência dos tubas, né? Eu estou falando dos operadores do mercado, pessoal que opera, né, para grandes instituições, para bancos, para hedge funds, né, fundos de investimento, né, grandes investidores institucionais, internacionais e nacionais, né, tesourarias de bancos, né, eles se atualizam constantemente, as fontes de informação dele, eles não se deixam influenciar pelos outros, mas são informações, além de públicas, né? The Wall Street Journal, Bloomberg, Broadcast, relatórios especiais e insiders, né? Insiders são aqueles agentes, né, que andam infiltrados aí nas grandes instituições, nas grandes empresas, e antes de sair um balanço ou sair um fato relevante, né, que a CVM chama de fato relevante, que toda empresa é obrigada a publicar, né, eles já ficam sabendo de antemão, né, e movimentam diariamente bilhões e bilhões de dólares, né, não só dos mercados internacionais, como nesse nosso mercado aqui, que é pequenininho comparado com o mercado americano, por exemplo. A nossa bolsa aqui, a B3, ela é comparada a algumas empresas americanas, como Apple, né, como Microsoft, etc, etc. E nós iniciantes aqui, né, muitos iniciantes, não têm a menor noção disso e entram com arrogância, sem humildade, achando que vão ganhar dinheiro fácil e tal. Então, galera, estudem, se preparem, né, tenham foco, se dediquem. Eu, sinceramente, eu não acho que vai muito longe, né, projetos de trabalhar meia hora, 1 hora por dia aqui no mercado. Ele pode até morder um dinheiro aqui, acolá e tal, mas no longo prazo não se sustenta. Então, para quem quer ser profissional, tem que investir. Não que a gente, como pessoa física, a gente vai chegar nesse nível aqui, né? Mas a gente tem que pelo menos imitar esse povo que está aqui na coluna da esquerda, né? Esses tubas que são quem realmente mandam no mercado, galera. É isso aí, né, que eu queria dar como recado aqui nesses estudos pré de hoje. Bom dia mais uma vez, né? Ontem foi um dia bacana. Deixa eu fechar aqui essa tela aqui, galera. Ontem foi um dia muito interessante. Eu não operei a doleta, né? Aliás, a doleta dá para ver aqui que ela se recusa a romper com vontade aqui esse suporte de diário que está aqui há dias, né? É interessante como a doleta respeita, né? Resistências de diário, linha laranja, que a gente sempre coloca aqui, né? Sniper 382 de diário aqui, e a azulzinha aqui embaixo, né? Que é suporte de diário, resistência laranjinha para cima e suporte. Mas uma hora ele rompe, né? Todos os suportes e resistências também foram feitos para serem rompidos. E no mini índice ontem foi legal porque a gente conseguiu dar uma aula não só do setup Sniper 382, como uma aula de defesa também, e em aguardar pacientemente, deixar um residual chegar no alvo. Ele chegou no alvo e olha o que aconteceu, galera. O alvo é o número FI, o número que tem um vídeo aí na playlist, na parte educativa, denominada A Magia, né, do número FI. Quem quiser dar uma olhadinha, é um vídeo curtinho, mas a gente fala lá também o porquê desse número FI. Esse é um número que tem a ver com natureza, né, o número áureo, o número de ouro, né, e muitas coisas no comportamento da natureza estático e dinâmico, né, estão de acordo com esse número, ok?
Bom, o que a gente tem aqui? Além disso, a gente também deu uma aula aqui de um dos setups aí internacionais do Larry Williams, que é um americano, né? O 9.3, ele tem o 9.1, 9.2, 9.3 e 9.4, e a aula está lá no vídeo do Day Trade de ontem, quem quiser dar uma olhada, por gentileza, verifique. Por que eu estou falando aqui, eu abri hoje, galera, com esse estudo aqui? É porque eu estou percebendo que nos estudos, no vídeo dos estudos pré-market aqui, a gente vê alguma interação, alguns comentários, né? Muita gente olhando, dando views aqui no vídeo, né? E no vídeo dos estudos do Day Trade, por exemplo, de antes de ontem, praticamente a gente não viu comentário. Está dando a impressão que o pessoal não está olhando muito o que a gente está fazendo nos Day Trades aqui, mas ficam muito mais ligados aí nas dicas que a gente tem colocado nos vídeos dos estudos pré. Isso é apenas visão minha, eu posso estar errado naturalmente, né? Então, é importante, galera, que vocês estudem, analisem, verifiquem, olhem o que a gente faz, não só o que a gente faz, mas estudem, procurem saber o que é esse tal de Larry Williams aí, o que esse cara fez. Nesse treinamento que a gente está preparando aí, esse pacote de 4 modalidades de formação de traders profissionais, a gente detalha bem todos esses setups dele, não só esse, como o setup Sniper 382, assim como outros que são usualmente, né, aplicados aí internacionalmente por grandes players e tubas, inclusive, né? Então, estudem, é importante, verifiquem, comentem, interajam, deem sugestões, que é muito importante, e enriquece o nosso canal, que é o que interessa. Bom, vamos falar do nosso mercado aqui, né? O que acontece hoje aqui, né? Um dos assuntos aí da mídia hoje é justamente a questão do rating do Brasil, né? Que é o quê? A classificação de risco, né? Para quem não sabe, existem 3 agências, existem muitas agências, né, de classificação de risco, mas as mais famosas são justamente a Moody's, a SP, né, Standard & Poor's, né, e a Fitch. Essas 3 empresas, o Brasil, por exemplo, ele teve grau de investimento. Grau de investimento, o que é? Existem grandes instituições, inclusive internacionais, algumas dessas que eu coloquei agora nessa planilha aí, na abertura dos nossos estudos aqui, que elas são proibidas de investir em cidades, estados, países, empresas, entidades que não tenham grau de investimento. Elas são proibidas pelo estatuto, ok? Então, existe muito dinheiro, vários trilhões de dólares internacionais que são disputados por esses órgãos aí que têm grau de investimento. E o Brasil, em função de simplesmente ter apenas aprovado a reforma da Previdência, né, e a gente está com alguns indicadores aí de melhoria, índice de serviço, de indústria, geração de emprego, o ego do Brasil aqui já está começando a inflar, né, achando que a gente já tem direito a subir e chegar perto do grau de investimento. A gente perdeu esse grau de investimento justamente no governo Dilma, porque ela arrebentou com o país, né, com a estrutura fiscal do país, e isso não é novidade para ninguém. Isso não é opinião minha, isso é opinião daqueles que têm um pouco de juízo aí, conhecem de economia, né? Então, a gente, para retomar isso, essas agências estão dizendo que a gente tem, primeiro, que seguir com as reformas, tributária, administrativa, etc., e tem que gerar emprego, tem que gerar crescimento, e tem que melhorar esse cenário político, que ainda está muito conturbado e muito incerto, né? Então, é bom a gente dar um tempinho aí, fazer a lição de casa, né, para a gente voltar a crescer realmente, porque as projeções de crescimento para 2020, 2021, 2022 até 2025, elas ficam todas abaixo de 2, 2,5%. Então, e essas agências de classificação de risco, elas gostam muito de países que têm crescimento acima de 2,5%, 3%. Então, esse é o assunto da mídia, ok? Quem mais que a gente tem aí? O Trump agora, de novo, está agredindo aí com palavras o Kim Jong-un, lá na Coreia do Norte. Por que eu estou falando isso? Porque há 1 ano, 2 anos atrás, causou muita volatilidade no mercado, esse comportamento do Trump. Aliás, ele bate em todo mundo, né? Acabou de bater aqui na exportação de aço e alumínio da Argentina e do Brasil, né? E a gente, dos 30 e poucos milhões de toneladas de aço exportados para os Estados Unidos, o Brasil exportou pouco mais de 10% disso. Então, por isso que as empresas, os papéis das empresas metalúrgicas, como Gerdau, CSN, Usiminas, continuam bombando, né? Então, ele agora está mexendo de novo com aquela questão da desnuclearização, né,
de armamentos aí da Coreia do Norte, que é o Kim Jong-un, é o ditadorzão lá e manda. Então, são assuntos que podem gerar volatilidade no nosso mercado. Esse acordo fase 1 da China e Estados Unidos provavelmente não vai acontecer esse ano. E agora o que está na mesa é se as tarifas que estão programadas para serem aplicadas contra a China, né, em 15 de dezembro vão vigorar. Né? 15 de dezembro é semana que vem já, né? 15 de dezembro é exatamente, precisamente, 15, nós estamos em dezembro, domingo domingo da próxima semana. Né? Hoje é 6, no próximo final de semana. Então, provavelmente semana que vem vai ser uma semana de bastante volatilidade, ok? Então, galera, é isso aí que a gente tem. A agenda interna é vazia, a internacional meia boca. Vamos dar uma olhada na agenda agora, para a gente ser mais breve aqui hoje. Hoje, repito, dia de payroll às 10h30 e é recomendável, né, que a gente fique de fora pelo menos 10, 15 minutos antes e depois. Altíssima volatilidade. Esse payroll aqui ele promete ser um pouco diferente, né, em função das 3 quedas dos juros americanos que o Federal Reserve, o FONC, fez, né, o Federal Open Market Committee, né, com o Jerome Powell, né, e ele está dizendo que não vai mais descer mais 0,25% a taxa de juros americana. Né. O porquê eu já falei. Então isso pode causar muita volatilidade. Existe uma expectativa mundial em relação a esse payroll, porque ele é um dos indicadores mais importantes, né, que é a geração de emprego, né, taxa de desemprego, que está bem baixa nos Estados Unidos, está abaixo de 3,7%, a nossa está em 12%, só para ter um comparativo, e a evolução do valor da hora trabalhada também. Então, esses 3, além de vários outros itens, né? Mas esses 3 itens são os itens mais monitorados e que causam grande expectativa no mundo inteiro. Naturalmente, a Ásia já está fechada, porém, a Europa está aberta. Vamos dar uma olhada na agenda? Bom, nossos mercados aqui de futuros abrem às 9 horas, né? Então a gente tem aqui às 9 horas o índice de preço ao consumidor, né? O CPI aqui de novembro brasileiro, 2 tourinhos bem na abertura, né? Não acredito que chacoalhe muito, a menos que seja algo parecido com o que aconteceu no PIB, com o PIB do terceiro TRI essa semana, né? Que abriu às 9 horas, foi publicado às 9 horas, junto com a abertura do mercado. O mercado foi lá para cima, as bolsas lá fora estavam para baixo, e aí o mercado depois caiu na real e caiu pra caramba. Eu fui violinado na venda, mas paciência, faz parte. Aí o que a gente tem aqui? Bom, às 10h30, sim, a gente tem uma série de indicadores aqui, ok? Americano, mercado americano. 2 tourinhos, mas eu vou focar justamente no non-farm payroll, que é folha de pagamento, os indicadores que eu acabei de falar, né, de não agrícola. Então, é indústria, serviços, estatal, etc, etc. Então, repito, 10 minutos antes e depois, tem que ficar muito esperto, fora do mercado. A gente tem o dia inteiro para tradar, tivemos uma semana inteira para tradar. Por que a gente vai operar justamente aqui? Né? O mercado abre às 9, até lá tem 1h30, pouco menos de 1h30. Então, vamos ficar de fora, além da alta volatilidade, imprevisibilidade total, risco total, muitas plataformas costumam travar pela quantidade de ordens, né, malucamente colocadas nas plataformas e geradas nas corretoras. Então, ficar de fora é recomendável. Aí tem uma série de outros indicadores, todos concentrados aqui às 10h30. Depois disso, galera, o que é que a gente tem? Meio-dia, 2 tourinhos, sentimento aqui do consumidor, expectativa de Michigan, que chacoalha mais ou menos, meio-dia, como hoje é sexta-feira, apesar de ser um dia que nem outro qualquer, não tem dia de maldade nem bondade, todos os dias são dia de maldade e de bondade, né? De maldade se você não tiver uma administração de risco, uma gestão de risco, e um comportamental também, né? Então, aí você vai fazer maldade com você mesmo, né? Então, meio-dia a gente tem esses 2 tourinhos aqui, depois disso, a partir das 15 horas, a gente tem 2 tourinhos, mas são informações basicamente relativas a commodities, né? A petróleo, cobre, milho, que mais? Ouro, gás natural, grãos, né? Como prata, grãos como soja, trigo, etc, etc. É uma agenda típica de sexta-feira, exceto pelo payroll que acontece às 10h30, galera. Vamos dar uma olhada nos mercados lá fora. Os mercados estão até para cima, estão bem. O petróleo estava negativo de manhã cedo, né? Mas agora já deu uma positivada. Vamos dar uma olhadinha. Olhando aqui, galera, os mercados lá fora, né, estão todos no verde aqui, como eu acabei de falar. Até o petróleo, que estava bem negativo, agora já está no 0 a 0.
Um detalhe, galera, é importante, né? Como eu acabei de falar, o Brasil ainda tem que fazer a lição de casa, né? Essa puxada para cima do Ibov, né? Ontem bateu mais um recorde, ela é causada principalmente por investidores nacionais, né? Por falta até de opção, né? Só um minutinho, galera. Quando eu falo falta de opção, é na renda fixa, né? Porque os juros aqui estão bem baixos, né? E aí já tem gente na mídia aí, alguns especialistas, né? Alguns magos aí, dizendo que já está vendo o Ibov em 250 mil pontos. Pode olhar aí no site do Informani, uma, teve uma palestra aí, o cara falou que, não sei se é para 2020, né? Mas 150 mil, 250 mil. Aí acontece qualquer coisa aqui, a coisa cai para 100 mil de novo, para 95 mil, e, né? Então ficar especulando é muito fácil, né? Achar, como eu costumo falar, é de graça. Mas vamos lá. Olhando aqui os mercados internacionais, futuros americanos, SP500, Dow 30 e Nasdaq para cima, né? Mais ponto 24, mais ponto 25, mais ponto 37, respectivamente. DAX, Alemanha na Europa, né? Frankfurt, que talvez seja a bolsa mais importante, está em mais ponto 20, muito embora, né, houve uma queda inesperada do índice de produção industrial da Alemanha. Eles esperavam mais ponto 2, veio menos 1,7. Esperavam mais ponto 2 de subida, né, de outubro para setembro, de setembro para outubro, né, e veio negativo. Isso é consequência aí dessa guerra tarifária entre China e Estados Unidos, né, e de uma recessão que ainda pode se avizinhar para o ano que vem. Por isso que esse negócio de Ibov a 150 mil, 250 mil, a gente vive um dia por vez, né? Então vamos lá. Alemanha para cima, mais ponto 21. Londres, mais ponto 77, está bem animado aqui. Paris, mais ponto 4. CAC 40, né? IBEX 35, Madrid, mais ponto 70. E a Ásia fechou tudo no vermelho aqui. Xangai, Nikkei, que é Japão, KOSPI, Coreia do Sul, Austrália e Hong Kong. Hong Kong, apesar dos pesares, acima de 1%. Petróleo aqui no 0 a 0, né? Bom, essa leitura aqui sinaliza que o nosso mercado, né, uma vez que ele deu uma corrigida ontem, né, ele deve dar abrir em gap up. Pode abrir, sinaliza que abre, né, galera? Então, é isso aí. Vamos dar uma olhada aqui nos nossos níveis de suporte e resistência, no mini índice, no mini dólar, para a gente fechar com os estudos, galera. O mini índice aqui, galera, fechou na faixa dos 110.750 aproximadamente, né? E o ajuste foi nos 110.775, essa linha horizontal preta que se encontra aqui. Repetindo, 110.775 foi o ajuste do mini índice. Ele fechou na faixa aqui dos 110.700 aproximadamente. O que é que a gente vê para baixo de suporte? Os 110.580, mais ou menos, 110.600, depois os 110.200, 110.100, 110.000 bola, é normal. Abaixo disso, 109.820, 109.480, 109.340. Depois disso, galera, pelos 60 minutos, a gente vê o próximo suporte aqui no 109 mil bola, depois no 108.330, olhando pelo diário aqui. A gente tem um outro suporte de diário no 107.830, abaixo disso, no 107 mil, perdão, o suporte de diário no 108.330, depois o 108 mil bola, no 107.820, 107.380 e um outro suporte de diário no 107.200 aproximadamente. Depois disso, o 107 mil bola, 106.840, outro suporte de diário no 106.720, 106.430. A gente não acredita que caia tudo isso, uma vez que os mercados estão para cima. O que é que a gente vê para cima de resistência, né? Para baixo, suporte, para cima, resistência. Ele fechou praticamente, repito, junto com ajuste, fechou aqui na faixa dos 110.740. Para cima, o que a gente vê de resistência? 110.930, os 111 mil bola, os 111.040, 111.340, 111.700 aproximadamente. Depois disso, a gente tem uma outra resistência no 111.940. Só um minutinho. $111.700, eu falei, né? Depois disso, no
111.960 aproximadamente, 111.960. Depois disso, galera, no 112 mil, depois no 112.240, 112.590, 112.600. Basicamente, são esses pontos de suporte e resistência no mini índice. Vamos olhar a doleta para a gente fechar. O mini dólar, galera, fechou no 4,192 aproximadamente, aqui, ó, nessa linha coral, né? Aliás, perdão, fechou no 4,190 e o ajuste ficou exatamente no 4,188. Né? Ele fechou basicamente no 4,18990 e o ajuste ficou no 4,188. O que é que a gente vê? Ele fechou exatamente no suporte de diária, essa linha pontilhada azulzinha. O que é que a gente vê para baixo na doleta em suporte? O 4,181, o 4175, 4167, 4156, 4150, depois o 4113. Abaixo disso, a gente vê o 4102, que é o suporte diário, e o 41 bola. Para cima, o que é que a gente vê de resistência? Né? O 4198, 4200, 4202, essa linha amarela aqui não tem nada a ver, 4207, 4211, 4220, 4223, 4230, 4236, depois o 4247, que é uma resistência de diário, 4260. É isso, galera, que a gente tem para os estudos pré-market de hoje. Bons trades a todos, atenção, muita calma nessa hora. Bom dia mais uma vez, deixe o seu like que ele é muito importante. Vamos que vamos!